Olá pessoal, meu nome é Nayara. Eu vou começar as dicas de inglês com o assunto de conjugação de verbos, uma visão geral. Esse assunto vai ser dividido em duas partes para não ficar muito comprido. Começando com a introdução do que eu vou falar. Primeiramente vou relembrar os pronomes e uma estrutura básica de uma frase verbal. Um pouco sobre os verbos regulares e irregulares e as formas básicas de conjugação no inglês. Começando aqui pelos pronomes, eu trouxe uma tabela. A gente tem as pessoas do singular, a primeira I, a segunda you, a terceira he, she, it. No plural, a primeira we, a segunda you, a terceira them. No caso, as duas segundas pessoas são iguais, tanto o pronome quanto nas conjugações. Então, o que vai dizer se se trata de uma pessoa ou mais vai ser o contexto. E eu trouxe aqui também um esqueminha da estrutura básica de uma frase verbal. Primeiro a gente tem a frase substantiva, que é formada por um artigo e um substantivo. Aqui nessa frase de exemplo, the cat sat on the mat, o gato sentou no tapete. Aqui a gente tem the cat como essa primeira frase substantiva. Depois a gente tem o verbo, que é sat, e a frase preposicional, que é formada por uma preposição, que no caso é on, e outra frase substantiva, também formada de artigo e substantivo, que vai ser, nesse caso, é the mat. Aqui, as formas das frases. A forma afirmativa, por exemplo, Birosvaldo likes cake, Birosvaldo gosta de bolo. A forma negativa, que utiliza o auxiliar do not, por exemplo, Birosvaldo does not like cake, Birosvaldo não gosta de bolo. A interrogativa, que utiliza o auxiliar do, por exemplo, does Birosvaldo like cake? No caso aí o does é utilizado porque está sendo falado, a frase está na terceira pessoa do singular. E essa última eu coloquei um asterisco porque na verdade ela não é uma forma oficial, por assim dizer, mas também é muito utilizada, que é a negativa interrogativa. E ela utiliza o auxiliar do not. Por exemplo, does Birosvaldo not like cake? Birosvaldo não gosta de bolo. E essa é a segunda tabela em relação à voz da frase. A gente tem a voz ativa, que tem a lógica de dizer que o sujeito executou a ação. Por exemplo, Birosvaldo ate the cake, Birosvaldo comeu o bolo. E a voz passiva, que tem o sentido de dizer que a ação foi executada pelo sujeito. Então, por exemplo, the cake was eaten by Birosvaldo. O bolo foi comido por Birosvaldo. E aqui um pouco sobre os verbos regulares e irregulares. Em relação à regra, a gente tem que os verbos regulares a gente acrescenta um D ou ED no final das formas do Simple Past e do Past Participle, que vão ser assuntos das conjugações dos tempos verbais, também na próxima aula. Como exemplos de verbos regulares, eu trouxe aqui play, que é brincar, ou jogar, ou tocar algum instrumento. A gente tem look, que é o verbo olhar. Fold, que é dobrar. Agree, concordar. Enroll, matricular-se. Cook, cozinhar. Print, imprimir. E rip, que é rasgar. Já os verbos irregulares, eles não têm uma regra fixa para conjugação. Eles têm espécies de famílias de conjugação que vão variar de acordo com cada verbo. Por exemplo, alguns verbos
tem cada conjugação diferente uma da outra, que é o caso do verbo to be, por exemplo. Alguns verbos têm a mudança de só uma letra entre as conjugações, por exemplo, o caso do verbo begin. Alguns verbos, eles não muda a escrita entre as conjugações, ele é sempre escrito da mesma forma, que é o caso, por exemplo, do verbo hit. Algumas, o radical do verbo se mantém e a escrita fica com o começo igual, o começo da escrita do verbo é igual, mas o final vai variar, que é o caso do verbo write. E alguns verbos têm essas conjugações do simple past e do past participle iguais, que é o caso, por exemplo, do verbo catch. Aí aqui tem alguns exemplos desses verbos que eu trouxe, que é take, que é tomar, catch, que é pegar ou alcançar, be, o verbo ser, make e do, que os dois têm sentido de fazer, mas são utilizados de formas diferentes. O verbo have, que é ter, write, escrever, drink, beber, hit, bater, get, que é obter, seek, que é buscar, sew, costurar, see, ver, tear, que é rasgar, e begin, que é começar ou iniciar. Aqui eu trouxe uma tabela com as formas básicas de conjugação e alguns exemplos de verbos regulares e irregulares. Por exemplo, de verbos irregulares, a gente tem look, agree e enroll. Essas são as formas infinitivas, que é utilizada com aquele to no início, que é to look, to agree, to enroll. A conjugação do simple present, ela vai apenas acrescentar o S no final, se tiver na terceira pessoa do singular. O simple past, como são verbos regulares, a gente apenas acrescenta o D ou ED no final. O present participle, que é a forma que adiciona o ING no final, que é o que a gente chama de gerúndio. Então, para todos os verbos apenas acrescenta o ING, então fica looking, agreeing, enrolling. E o past participle vai utilizar o auxiliar have. E sendo verbos regulares também, igual ao simple past, a gente só acrescenta o D ou ED no final. Então fica, por exemplo, have looked, have agreed, have enrolled. Já os irregulares, a gente tem aqui alguns exemplos das famílias de conjugações que eu falei. O be, que é o verbo ser, a gente tem no simple present, ele é conjugado como am, is ou are, dependendo da pessoa, do sujeito. O simple past sempre vai ser was, independente do pronome. O present participle também é a mesma coisa, vai acrescentar o ing. E o past participle vai ser been. O verbo drink apenas acrescenta o s no simple present. O simple past vai ser drunk. Present participle drinking. E o past participle vai ser drunk, com o. O verbo hit, simple present também só acrescenta o s na terceira pessoa do singular. Simple past a gente tem o hit, present participle hitting e past participle hit. Write a gente tem o simple present, também só acrescentando o s. No simple past a gente tem wrote, present participle writing e past participle written. E por último aqui o exemplo é o verbo catch. No simple present a gente só acrescenta, no caso, catch é um dos verbos que acrescenta ES no final, não só o S. O simple past a gente tem caught, present participle catching e past participle tem caught também. Aqui pra gente exercitar eu trouxe mais alguns verbos.
para a gente completar essa tabela, então, verbo watch, que é assistir, verbo wait, esperar, suppose, que é supor, e esses três são verbos regulares. E como verbos irregulares, eu trouxe withhold, que seria o verbo reter, ou segurar, amarrar, nesse sentido. O verbo get, ou obter. O verbo burst, que é estourar. Verbo read, que é ler. E understand, que é entender. Então, para conjugar os verbos regulares, a gente já viu, né? O present participle vai ser o mesmo para todo mundo, só vai mudar às vezes uma letrinha ou outra, dependendo de como o verbo é escrito. Por exemplo, verbos terminados em T, geralmente dobra o T antes de acrescentar o ing. E para o simple present, simple past e past participle, só acrescenta o D e ED no final. O simple present vai ser normalmente do mesmo jeito que se escreve o infinitivo, só acrescentando o S ou ES na terceira pessoa do singular. O irregular, você tem que saber qual é a família de conjugação de cada verbo. Por exemplo, withhold, ele é da família do verbo hold. Então, ele vai ter as mesmas formas de simple past e past participle do verbo hold. Burst, por exemplo, é da família do verbo hit, que se repete as conjugações. Read, por exemplo, é de uma família diferente, porque a escrita permanece a mesma, mas muda a pronúncia do verbo nas conjugações. Então, vocês podem pausar um pouco o vídeo para pensar e depois passar adiante, que eu vou comentar as respostas agora. Pronto, aqui a gente tem o watch, simple present watches, que o watch também é um verbo que acrescenta ES, não só o S. Verbo regular, simple past e past participle sempre são iguais, então watched. E o present participle acrescenta ing, watching. Wait, acrescenta o S no simple present. No simple past e past participle a gente tem waited. No present participle, waiting. E suppose, a gente tem acréscimo do S no simple present, simple past e past participle, supposed. E present participle a gente tem supposing. Entre dos irregulares, withhold, acrescenta S no simple present, simple past, withheld, present participle, withholding e past participle, withheld, que é a conjugação da família do verbo hold. Verbo get, a gente tem o acréscimo do S no simple present, simple past a gente tem got, present participle getting, com os dois T's antes do ing, e o past participle é got. Burst, da família de hit, a gente tem o acréscimo do S no simple present. No simple past e past participle a gente vai ter burst, porque a escrita do verbo não muda. E o present participle a gente tem bursting. Read, a gente tem o acréscimo do S no simple present também. Simple past, read, a pronúncia aqui é diferente. No infinitivo read, no simple past read, porque a escrita é igual, mas muda a pronúncia. Present participle reading e past participle read também, que é igual ao simple past. E understand, a gente tem o acréscimo do S também no simple present. No simple past a gente tem understood e também no past participle understood, que esse verbo é da família do catch, que tem as duas conjugações iguais, mais diferentes são iguais entre si, né, mas diferente do infinitivo. E o present participle tem o acréscimo do ing, understanding. Aqui as referências. É isso que eu quis trazer hoje para vocês. A gente vai ter a continuação desse assunto com
a conjugação dos tempos verbais na próxima aula. Qualquer pergunta podem falar comigo e muito obrigada.